A paz convosco, em nome de Yahweh, o clemente e misericordioso. Vamos continuar com nossos estudos sobre o sábado. E agora nosso próximo vídeo, amados irmãos da humanidade, é intitulado O Sábado Cristão, primeira parte. O sábado cristão, a lei incluindo os 10 mandamentos, foi dada a Israel durante um determinado período de tempo. Tempo a partir desse encontro com Deus e Yahweh no Sinai, até a vinda de Isa, Jesus como Messias. Uma vez que Jesus veio, uma nova lei entrou em a lei de Messias. Era um relacionamento novo, pacto ou acordo entre Deus e Yahweh e os humanos. E não se restringiu aos israelitas. Foi uma aliança com todas as pessoas. Quando esse novo negócio entrou, o negócio velho expirado. O que as Escrituras dizem sobre o sábado? Alguns cristãos observam o sábado, o sétimo dia na semana. Sexta-feira, sábado, pôr do sol, como foi ordenado na Antiga Aliança. Mas o Novo Testamento trata o sábado de uma forma significativamente diferente do que o Antigo Testamento faz. E não é necessário para os cristãos hoje. Isso não significa que os hebreus o sábado devem deixar o sábado. Cristãos que optam por manter o sábado no sétimo dia, e os cristãos que não optam por fazê-lo, devem ser tolerantes uns com os outros e com as convicções suas. Pois Yahweh, nosso Deus, deu livre ação para as pessoas escolherem fazer o que querem da vida. Então devemos respeitar as opiniões e a liberdade de escolha das pessoas, mas devemos pregar a verdade suprema, como eu estou fazendo. Vejamos as respostas às perguntas frequentemente questionadas sobre esse assunto. No sétimo dia da criação, Deus descansou. É esse quando ele fez o sábado? Gênesis nos diz, analise bem agora. Prestem muita atenção, irmãos da humanidade, que eu vou ler agora. Gênesis nos diz o seguinte: Deus criou o mundo em 6 dias. Ao sétimo dia, a criação estava completa. Deus descansou. Em hebraico, Sabat Zek, no sétimo dia. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Gênesis 2, 3. No entanto, há várias coisas que o Gênesis não nos diz. Ela não nos diz que os irmãos da humanidade estavam descansando. Os humanos não estavam descansando. Ele não diz isso. Ele também não diz que os seres humanos foram orientados a seguir o exemplo de Yahweh Deus. Também em Gênesis não diz que os seres humanos foram orientados a descansar. Não diz que Adão e Eva no sábado descansaram. Não diz que Deus criou o sábado. Não diz que os seres humanos, os irmãos da humanidade, guardaram o sábado a partir de Gênesis. Então meditem bem, hein? Semana da criação foi única. Nós não esperamos que a atividade de Deus no primeiro dia para ser repetida em cada primeiro dia da semana. O que ele fez no quarto dia não afeta a quarta-feira subsequente. E o que ele fez no sétimo dia da criação, deixa de criação. Não se repete cada semana depois disso. Ele parou apenas uma vez, compreenderam? E ao Deus parou só uma vez. Os seres humanos não são capazes de imitar a atividade de Deus. Os seres humanos não podem criar 6 dias. Por isso somos incapazes de deixar de criação no sétimo. Não podemos imitar tudo que Deus fez. Se os seres humanos foram instruídos a imitar um aspecto específico da semana da criação, descanso, nos é dito, nada sobre isso em Gênesis. A Escritura registra vários comandos dados a Adão e a Eva, mas não há nenhum indício do mandamento do sábado
antes ou depois de terem pecado. Está bem claro aqui, tá? Além disso, mesmo que cada sétimo dia eram santos, que não é dito nada sobre como ela deve ser mantida, a forma em que Israel foi ordenado para manter o templo santo não é necessariamente como os patriarcas teriam mantido o templo santo. Descanso de Deus no fim da criação poderia fornecer um padrão para alguns séculos mais tarde. O mandamento do sábado, assim como forneceu um padrão para o ano sabático, mas o padrão não prova que o mandamento do sábado existia antes de Moisés. A doutrina do sábado não pode ser baseada em especulações sobre ordenanças da criação ou suposições sobre práticas pré-mosaicas na adoração. Gênesis não comanda o sétimo dia para ser observado em qualquer forma particular. A Bíblia não diz que o mandamento do sábado existia antes de Moisés. Vou repetir, a Bíblia não diz que o mandamento do sábado existia antes de Moisés, quando recebeu as placas, no Sinai, está bem claro. No entanto, algumas pessoas pensam que a impressão geral das Escrituras é que o sábado existia desde o sétimo dia da criação. Eles são naturalmente livres de guardar o sábado. No entanto, não podemos usar uma ordenança da criação implícitos ou inseridos como prova de que o povo de Deus são obrigados a guardar o sábado hoje. Nós não podemos usar Gênesis para provar que todos têm de cumprir essa regra, ou então perderão a salvação. Se os cristãos devem guardar no sábado, descansar esse dia, a doutrina deve ser baseada em outras passagens das Escrituras. Se um indivíduo fosse o único envolvido, ele ou ela poderia talvez decidir manter o sábado. Mas quando estamos ensinando aos outros o que é necessário, devemos ter cuidado para não sobrecarregar, que Cristo não exige. Isso não exige que os gentios guardem o sábado. Portanto, devemos estudar o assunto exaustivamente. Por isso que o bispo Robson Pellegrino, aqui que sou eu que vos fala, esse tipo de humilde irmão da humanidade a vocês, iremos fazer vários vídeos falando sobre a Torá, somente sobre o sábado. Se o indivíduo fosse o único envolvido, não é a humanidade toda. O sábado foi ordenado em Êxodo 16, antes da antiga aliança, e foi feita. Isso significa que ele permaneceu em vigor mesmo após a antiga aliança? Não? Não podemos assumir que cada comando dado antes do Sinai ainda esteja em vigor, simplesmente porque ele foi dado antes da antiga aliança que ela foi feita. Sacrifícios foram instituídos antes de Moisés. A circuncisão foi ordenada aos israelitas antes de Moisés. Mas é necessário para os cristãos hoje uma questão de uma forma espiritualmente transformada. Sabemos que a circuncisão está no teu coração, irmão. Não tem que ficar cortando, metendo bisturi aí em você. Da mesma forma, vários ou outros comandos pré-sinais não estão mais em vigor sob a nova aliança. Nós não selecionamos, separamos o cordeiro no dia 10 de Abib, ou manchamos com sangue nossa porta. Nós nos consagramos ao Senhor a cada primogênito. Nós não recolhemos alimento a cada dia, reunindo o dobro no sexto dia. Na sexta-feira não recolhemos para o sábado. Nós não ficamos em barracas no sétimo dia. Eu digo, esses sabatistas normais, não os messiânicos, né? Então você vê que loucura. Não tem cabimento. Você guarda o sábado contra o resto das festas, dos outros mandamentos? Quando a igreja primitiva se reunia para decidir se gentios convertidos devem manter a lei de Moisés, Atos 15, 5, ela devia ser considerada o quê? Parte da lei de Moisés. A Torá de Moisés contemplou não apenas sacrifícios,
Mas todos os outros regulamentos que Moisés escreveu a respeito, seja antes ou depois do pessoal, desculpa, ainda está me dando uma energia. A lei de Moisés não é obrigatória para os cristãos hoje. Pedro disse que os regulamentos eram um jugo insuportável. Vou repetir. Pedro disse que os regulamentos eram um julgamento insuportável. Atos 15, 10. E não foram necessários para os gentios. Atos 15, 28 a 29. Na análise de Paulo, também em Êxodo 16, não seria considerado obrigatório para os cristãos. Êxodo 16, assim como outras partes da lei de Moisés, foi adicionado 430 ou mais anos após a promessa que tinha sido dada a Abraão. E, portanto, não aceitou a promessa, Gálatas 3, 17. Os falsos mestres que queriam que os cristãos da Galácia, para manter não só as leis cerimoniais, mas toda a lei, Gálatas 5:3. A Torá foi com a circuncisão. O que acontece? Os judeus que se converteram a Yeshua, a Jesus, queriam que os gentios seguissem tudo aquilo da Torá. Mas nós vemos que Paulo, Pedro, mostrou que não. Nós não podemos usar Êxodo 16 para provar alguma coisa sobre as exigências de hoje aos cristãos. Se o salvo é necessário, eu preciso demonstrar em outras partes das Escrituras. Vocês compreendem, vocês que são sabatistas, ou messiânicos que brincam de Pai de Deus? Êxodo 16, Moisés disse ao povo que o 7º dia seria um dia de descanso sagrado, versículo 26. Nada na conta implica que o 7º dia era santo antes. Mas nós vemos que antes do Sinai, Abraão e todos antes atrás, eles eram noanídeis, guardavam 7 leis de Noé, não tinha nem festas judaicas, não tinha circuncisão, não tinha sábado do 7º dia, nada. Depois do Sinai que receberam. Tudo bem que a circuncisão veio antes, tá? Mas as outras leis. O Senhor, através de Moisés, prestem bem atenção. O Senhor, através de Moisés, ele deu o quê? Novas instruções, em conjunto com o mandato, aos israelitas. Ele disse para cozinhar todos os alimentos com antecedência. Veja o versículo 23. E não viajar para longe das tendas. Versículo 19. Tá? Simplesmente porque esses comandos, os sábados, foram dados antes do Sinai, não significa que eles são obrigados hoje. O ponto de Paulo em Gálatas 6 é que as obrigações dadas depois de Gênesis 17 não se aplica ao pacto da promessa que os cristãos declaram. A circuncisão também mostra que a antiguidade de uma lei não prova sua continuidade à nova aliança. Quando Deus declarou o 7º dia santo, isso significava que ele estava presente naquele dia. Vou falar de novo. Quando Yahweh Deus, Alá, declarou o 7º dia santo, isso significava que ele estava presente naquele dia? Deus está presente todos os dias. Ele está presente em todo lugar. Deus é santo, mas a santidade não indica necessariamente a presença de Deus em qualquer forma extraordinária. Os levitas eram santos, os sacrifícios eram santos, os utensílios do templo eram santos, mas que a santidade não significa que a presença de Deus eram nessas coisas. Em vez disso, santidade significa que as coisas foram separadas para uso específico. Deus especificou como o saldo era para ser usado. Ele nunca disse que ele está presente naquele dia particular. Compreendem? Hoje, Jesus está presente entre o seu povo de uma maneira especial. Ele prometeu estar conosco sempre, através do Espírito de Yahweh, da força ativa, até o fim do tempo. Mateus 18, 20 e Mateus 28, 20. Deus fez o 7º dia de cada Semana Santa, Êxodo 18, 23. Se Deus fez algo de sagrado, não é santo, permanece para sempre? Não. No Velho Testamento, na Bíblia hebraica, vários locais eram sagrados. O chão ao redor da sarça ardente, o chão coberto pelo Santo dos Santos, em vários locais do tabernáculo.
um monte na área do Monte do Templo, mas não temos razão para acreditar que o solo nesses locais ainda é santo. O pão era santo, mas uma necessidade humana poderia causar-lhe para se tornar utilizado para bens comuns. Como você sabe muito bem, que Davi foi lá então dentro do templo e comeu o pão da preposição, comeu o pão do sacerdote, ele não foi morto, comeu porque uma necessidade estava com fome. E vou falar uma coisa que pergunta para qualquer rabino aí, estudo de história. Os judeus não comem carne, não comem porco, mas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nas guerras mundiais, eles comeram bacon e outras coisas de porco. Por quê? A necessidade. Porque para Yahweh Deus vale mais a vida, Lehai, do que sábado. Os levitas eram uma vez santos, tendo papel especial na adoração, mas eles já não têm esse estatuto especial. Depois do Êxodo, os israelitas, crianças do sexo masculino primogênito, os animais eram santos. Veja Êxodo 13, de 1 a 2. Mas eles não são mais sagrados, pelo menos não da mesma maneira. O ano jubileu, Levítico 25, 12, não é mais dia santo, não é mais santo. No templo, no santo dos santos era santo, mas o sagrado foi negado pela morte de Machia, do Messias, do Magi, do Cristo, de Yeshua, vista. Quando o véu foi rasgado em dois, Jesus disse que tinha chegado o momento de culto a ser desviado dos lugares santos. João 4, 21 a 24. Na escritura hebraica, no Antigo Testamento, as pessoas sempre em lugares foram declarados santos. Mas essas coisas também podem se tornar comuns, tudo de acordo com o que Deus designava para o seu uso especial. Não podemos assumir que o sábado ainda é sagrado simplesmente porque uma vez foi. Estamos a ensiná-lo com uma exigência, temos de ter evidência de que Deus ainda separa o dia e usa seu povo ao usar naquele dia específico de uma maneira específica. O quarto mandamento começa a falar com se lembrar. Isso não indica que o sábado já existia muito antes dos sinais? Não. Ele não precisa ter qualquer referência histórica a todos. E certamente não necessita de um artigo. No artigo antigo, poderia ser simplesmente uma referência a Êxodo 16, ou poderia estar dizendo que o sábado deve ser mandado no futuro. Quando Deus fez uma aliança com Noé, ele prometeu, me lembro, Gênesis 9:15, ele não estava se referindo a qualquer coisa no passado distante, mas algo que ele havia feito naquele mesmo dia. São os 10 mandamentos um permanente válido da lei espiritual de Deus? Não todos os 10 mandamentos juntos, uma lei eterna? Não. Por isso que hoje temos as 7 leis de Noé. Deus tem comunicado um monte de palavras para os humanos, que não são exigências de hoje. Tanto que das 613 preceitos que todo mundo conhece, que Rambam Mamãe escreveu, hoje, a maioria dos judeus se guardam 24. Ele não falou a lei da circuncisão, da Brit Milá. Tanto que ele não falou a lei do sábado. O próprio Deus ordenou que os primogênitos não sejam reservados para ele. Ele também comandou a construção de altares, para definir qual de suas leis ainda são válidas. Precisamos de um estudo cuidadoso, não suposições radicais e de pessoas que não entendem as escrituras. Você não é porque pastor que entende, viu, filho? Tem cada gente aí que eu vou te falar, viu? Distorce o chuchu e quebra. Ensina que quebra o dedo certo. Não, mentira. A antiga aliança foi gloriosa, mas a nova aliança é muito mais gloriosa. E deu o velho a nova força, segundo Coríntios 3. Os 10 mandamentos foram uma gloriosa pacote de leis, mas o Novo Testamento superou esse pacote de leis. Embora a promessa foi escrita pelo dedo de Deus de Yahweh, de Alá, de Hashem, de pedra, é obsoleta. Segundo Coríntios 3. Hebreus 8:6 nos diz que a nova aliança foi estabelecida. E o versículo 3 nos diz que a antiga aliança é obsoleta. Êxodo 34:28 nos diz que a antiga aliança foi composta dos 10 mandamentos. No entanto, se todos os 10 mandamentos ainda estão em vigor, da mesma forma, como pode-se dizer que o pacote antigo é obsoleto? Devemos esperar uma diferença
A diferença entre a aliança abraâmica e a do Sinai, e a diferença o quê? Entre a aliança cristã. A maioria dos mandamentos são repetidos no Novo, mas o sábado não o é. O Novo Testamento não critica ninguém para quebrar o sábado. Não critica. Eu nunca vi na Brit Hadashah, na Nova Aliança, aqui criticar alguém por quebrar o sábado. Se o próprio Yeshua, Jesus quebrou, certo? A antiga aliança era uma mistura de leis morais, civis e cerimoniais. A lei moral pode ser no meio de regras cerimoniais e vice-versa. Embora possamos categorizar as leis de acordo com a função, a Escritura não faz isso. Por quê? Nas Escrituras, lei é lei, ponto final, meus irmãos da humanidade. A única vez que os 10 mandamentos são um estatuto especial ou nome, são chamados de Antiga Aliança em Êxodo 34, 28 e em Deuteronômio 4, 13. Correto? O Novo Testamento não distingue os 10 mandamentos de qualquer outro grupo de leis. Porque as leis são leis de ponto final. Esse papo de lei moral cerimonial é invenção de adventista, com todo respeito. Ele não lhes dá nenhum motivo, um nome em particular, ou dá-lhes qualquer estatuto especial. Escritores, prestem bem atenção agora que eu vou ler, meditem aqui. Escritores do Novo Testamento podem citar algumas das 10 e outra lei de outras partes do Pentateuco da Torá. Mas Romanos 13, 9, Mateus 19, 18 a 19, Marcos 18 a 19, 10 a 19, 10 a 19, Tiago 2 a 8 a 11, sem qualquer indicação de que os 10 são mais autoridade do que outras leis. De fato, a maior mandamento são de Mateus 22, 36 a 40. O que fala em Mateus 22, 36 a 40? Vocês sabem de cor? O que todo aquele que abraça Yeshua como Messias devia saber em Mateus 22, 36 a 40. Vamos ver o que diz aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua mente. Esse é o preceito mais importante. O segundo mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo. Para você ver, outra parte, Yeshua fala o novo mandamento mudou. Então nós devemos saber isso de cor. Quais são os mandamentos da nova aliança? Vamos ver quais são os mandamentos da nova aliança? Isso sempre eu digo para vocês. Os mandamentos da nova aliança, o que seriam, meus irmãos da humanidade? Os mandamentos da nova aliança, o que seriam? A ceia do Senhor Yeshua, dá para lembrar sempre dele, correto? A ceia do Senhor Yeshua, o batismo em nome de Jesus, foi Yeshua, foi isso, em nome de Jesus, né? Por imersão, em imposição das mãos para receber o poder de Deus associativa, então o batismo, a ceia do Senhor Yeshua, isso é Jesus. E os dois novos mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo e a lei como único Deus, que se resume nas 7 leis de Noé, que o outro vídeo que nós fizemos. Cego guiando o cego. Também dentro dos 10 mandamentos, olha só, se houver qualquer agrupamento consistente no Novo Testamento, é os 6 últimos mandamentos. Os 4 primeiros não são citados com os outros. Não podemos assumir que todos os 10 devem permanecer juntos. Os 10 mandamentos contêm algumas parcelas temporárias, bem como algumas verdades eternas. Elas foram dadas no contexto da salvação física. Elas começam com: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Como é que começam os mandamentos? Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu não sou hebreu, eu não sou judeu. Êxodo 20, versículo 2, Deuteronômio 5, 6. Deuteronômio 5, o sábado é comandado como uma lembrança do Êxodo. Cuidado nesse contexto histórico. Também dentro dos 10 mandamentos, Deus diz que ele pune as crianças para o pecado, dos pais para a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Versículo 5.
Isso aplica-se às bênçãos e maldições físicas da criança, mas não se aplica às bênçãos espirituais da nova aliança. Hoje Deus não castiga as crianças por causa dos pecados de seus pais. Nova aliança não. Esses mostram que parcelas dos 10 mandamentos são apropriados para Israel, e nem tudo nos 10 deve ser considerado verdade eterna. Não podemos assumir a manutenção da validade da lei do sábado, simplesmente foi dado com outras leis que têm validade contínua, especialmente quanto ao pacote considerado como um todo. É chamado de obsoleto no Novo Testamento. Não podemos assumir que todos os 10 devem ficar juntos. É um mandamento do sábado uma lei moral ou uma lei cerimonial, como os adventistas falam? Batistas, adventistas, batistas do sétimo dia, congregação cristã do sétimo dia, Assembleia de Deus do sétimo dia, católicos hebreus do sétimo dia, messiânicos como a Igreja de Deus da Nova Aliança, que é a Congregação Israelita da Nova Aliança, messiânicos como a Bnei Beit Zion, messiânicos como o Testemunho de Roshua, o Nome de Roshua, etc., como Israelita o Caminho, como Chamar, os messiânicos em geral, falam que isso é lei moral e cerimonial. Mas geralmente, eles falam que os 10 mandamentos estão na lei moral, mas não há prova bíblica para essa suposição. Qualquer um que foi numa sinagoga de judeu como ano sabe que lei é lei, não existe lei moral e cerimonial. A lei moral, o termo vem de teólogos cristãos que tentam categorizar leis do Antigo Testamento de acordo com sua finalidade principal. Eles criam. Que nem quando você, por exemplo, o heavy metal surgiu nos anos 80, tinha o heavy metal com Iron Maiden, com Saxon, com as bandas, né? Aí depois criaram Power Metal, Speed Metal, Black Metal, Death Metal, depois veio o Core Metal, depois veio vários rótulos, hoje tem Metal Gothic, Metal não sei o que lá. Então, assim como no mundo as pessoas não de rotular as coisas, esses cristãos sabatistas inventaram o que? A lei moral e cerimonial. Não existe isso, pessoal. Em geral, as leis civis, detalhes, preocupação de como os humanos interagem com uma sociedade, cerimonial, lei específica, preocupação de adoração, por exemplo, especificando que a novilha deve ser vermelha, ou que o sacerdote deve tocar o dedão do pé direito, leis morais, decidir sobre os aspectos mais fundamentais do nosso relacionamento com Deus e os seres humanos, a forma como nos damos uns com os outros. Muitos teólogos dizem que, do Antigo Testamento, leis morais não têm que continuar, validade. O mandamento do sábado toca em nosso relacionamento com Deus, e como nossa relação com os seres humanos. Dizem que não devemos exigir que os nossos funcionários trabalhem 7 dias por semana. Então, esse sentido é moral sobre as relações interpessoais? Eu conheço de judeu e de crente que no trabalho de história com para trabalhar assim? Só amando o próximo como a si mesmo? Você vê, nem guardar a sábado do guarda, pessoal, que eles falam assim, mal próximo. Por que você sabatista judeu ou crente, cristão, guarda o sábado e depois para trabalhar? No entanto, do ponto de vista humano, um dia da semana seria tão bom quanto outro dia para descansar. A exigência de que o dia de descanso, especificamente seja o dia da semana, não é uma questão interpessoal. Foi dado por Yahweh Deus e era um detalhe para a adoração aos judeus. Aos israelitas. No que diz respeito à adoração, ao nosso relacionamento com Deus, precisa do tempo. O sábado foi feito para o benefício humano, não porque a santidade de Deus precisava dele. Na antiga aliança, um momento específico foi necessário para o trabalho, e um tempo específico necessário para o descanso. Mas a nova aliança, a base do nosso relacionamento com Deus é a fé, não uma hora específica. Tempo ainda que é necessário, mas um novo acordo com o Deus, uma Deus específica. Nem o dia nem a frequência no período de tempo. Ou seja, se eu pego as minhas escrituras, por exemplo, eu comprei esse Novo Testamento, a Bíblia que eu nos dá Paulo, tá? Comprei. Se
Se eu abro no Novo Testamento, a Nova Aliança, e leio ela, por exemplo, hoje, na sexta-feira, rezo um salmo, oro, converso com Deus, canto uma música para Deus, estou adorando Ele. Aí vem aí esses cristãos sabatistas, devemos guardar os sábados para mostrar que temos um Criador e lembrar dele. Pessoal, se eu pego a minha escritura, se eu oro, se eu leio a palavra, se eu canto um salmo, alguma coisa para Yahweh, já estou lembrando do Criador. Se eu estou trabalhando, faço uma oração, na minha hora de almoço, eu leio as escrituras, estou lembrando do Criador. Então esse papo de cristão guardar sábado é furado. Está por fora. O valor de culto geral do mandamento do sábado permanece para os judeus. Os seres humanos todo tempo para adorar. Mas não devemos assumir que os detalhes específicos ordenados, a questão do trabalho, especialmente da tecnologia, são características essenciais de um relacionamento com o Criador. Dia e noite, eventualmente, deixar. Apocalipse 21, 5. Mas a nossa relação com Deus permanece para sempre. O sábado não é a parte essencial ou permanente dessa relação. O próprio Deus não guarda o sábado, porque Deus trabalha de sábado. Por quê? Vou explicar bem claro, isso aí não adianta vocês falarem que não, você vai ficar calado. O poder de Deus, a força ativa que os cristãos chamam de Espírito Santo, como já falei, praticamente age pelos anjos. Então entendam bem, o poder de Deus, com a explosão do Big Bang, boom, fez o Big Bang, foi o poder de Deus, a força ativa dele, que chama o Espírito Santo, fez o Big Bang explodir e criou o universo, tá? Então, o que acontece? Aí, por exemplo, o poder de Deus, o Espírito Santo representa Deus, como que Yeshua, Jesus está conosco, através do poder de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, está em Deus e está em Jesus. Deus trabalha sábado a sábado, domingo a domingo, segunda a segunda. Por quê? Por exemplo, olha como vocês estão tudo errados. Deus criou o mundo e deixa a ordem natural das coisas acontecerem. Mas se o grande arquiteto do universo não comandasse o mundo como um relógio que vai girando, Deus parece no sábado. Não tinha sol, íamos morrer de frio. Não tinha oxigênio, íamos morrer asfixiados. O que acontece? Só quer dizer, Deus não para no Shabat. Deus sempre trabalhou de sábado. O sábado não faz parte do caráter de Yahweh na CD, tanto que os muçulmanos não guardam o sábado. E vou falar, não se engane, os muçulmanos não guardam sexta-feira. E hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 3 de agosto de 2012, os muçulmanos vão para as magides ou as mussaras e fazem mais salate, rezam mais, certo? Mas quando não reza, trabalham, vendem. Até se você for numa mesquita, pessoal, onde eu fui numa mesquita, tinha um irmão lá, né, um irmão muçulmano, um muslim, o que ele fez? Ele chegou, fizemos as rezas salat, né, fizemos o sermão do sheik, e depois o irmão lá, muçulmano, ficava vendendo anéis, correntes, né, de prata. Por quê? Dentro da mesquita. Porque acabou a reza, tudo é normal, pessoal. Porque o muçulmano, ele age corretamente, se estão de imitá-lo, o muçulmano busca Allah, Yahweh Deus, todos os dias. E o judeu guarda o sábado, porque foi o dia que Deus mandou para ele, acabou, tá? Não somos judeus, certo? Por isso, não desempenha um papel direto em nossa transformação espiritual, para serem conforme a sua imagem. O sábado não é um fim em si mesmo, era apenas um meio para o fim. O que nós ensinamos como comandos não pode ser baseado em suposições sobre os 10 mandamentos. E todos eles são moral, ou que eles devem permanecer juntos como um pacote. Nossa doutrina sobre o sábado deve ser baseada em declarações escriturísticas, tá? Então você não faz hermenêutica, que nem eu, você vê, eu tenho 42 anos de idade, correto? Eu fiz hoje de julho. Eu estudei a favor do sábado. Mas o que acontece? Aqui com todo respeito, tinha a Igreja de Deus Mundial, que as igrejas de Deus são as igrejas de Deus, né? A Igreja de Deus Mundial, Deus Yahweh,
abriu a mente deles e viram que não é para guardar sábado e festa. Então a Igreja de Deus Mundial já até mudou o nome para Igreja Comunhão e Graça Internacional, ou seja, Church Communion of Grace International. Esse é um livro muito bom, tá? Chamado O Sábado Cristão, que eu estou lendo para vocês. É do livro O Sábado Cristão, da Communion and Grace International Church. Então vocês entrem no site CGI, tá? Vocês entrem lá e façam o download desse maravilhoso livro, tá? Uma bênção, pessoal. Vocês entrem no... Vocês cliquem, tá? Então eu falo para vocês, agora nós vamos parar um pouco, porque, pessoal, vamos dar um intervalo, porque não é fácil vocês ficarem lendo, tá? E depois nós continuaremos a segunda parte do vídeo. A paz de Yahweh, em nome do Clemente Misericordioso, até a continuação daqui a pouco. Papai, Shalom.